Você já se sentiu pequeno diante de alguém que tem dinheiro? Já passou pela humilhação de precisar engolir o orgulho para manter um emprego que paga suas contas? Já teve que sorrir para quem te trata como se você fosse invisível, só porque ele tem o poder de demitir você e você tem filhos para alimentar? Se você já passou por isso, então você sabe exatamente como Sandra se sentia naquela manhã de segunda-feira, quando entrou no escritório do homem mais rico da cidade sabendo que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas o que ela não sabia é que a vida dele também ia mudar, e de uma forma que ele jamais imaginaria. Roberto Almeida acordou às 5h30 da manhã como todos os dias, não porque precisava, mas porque queria. Aos 52 anos, ele era dono da maior construtora do interior de São Paulo, um império que havia construído tijolo por tijolo ao longo de 25 anos. Sua mansão de 800 metros quadrados no condomínio mais exclusivo da cidade era um testemunho do seu sucesso. Piscina infinita com vista para o lago, garagem com 6 carros importados, cada um valendo mais que a casa da maioria dos seus funcionários. Roberto se olhou no espelho do banheiro de mármore Carrara que custara mais que um apartamento inteiro. Cabelos grisalhos perfeitamente alinhados, barba feita por um barbeiro particular que vinha à sua casa 3 vezes por semana, perfume francês que custava 2 salários mínimos. Ele não apenas aparentava ser rico, ele respirava riqueza por todos os poros. Desceu a escada de mármore da sua mansão e encontrou a mesa de café da manhã já posta pela governanta. Suco de laranja espremido na hora, pães franceses frescos trazidos direto da padaria mais cara da cidade, frios importados, frutas orgânicas que custavam 10 vezes mais que as comuns. Tudo perfeito, tudo impecável, tudo exatamente como um homem da sua posição merecia ter. Roberto puxou o celular e olhou a agenda do dia. Reunião com investidores às 9h, almoço com o prefeito às 12h, visita à obra mais importante da empresa às 15h. Era segunda-feira, o que significava que também era o dia de avaliar os relatórios de todos os setores da empresa, especialmente o relatório de Sandra, a coordenadora de recursos humanos que vinha apresentando números que não o agradavam nem um pouco. Sandra Oliveira, 34 anos, havia sido contratada há 3 anos para reorganizar o setor de pessoal da empresa. Mulher competente, dedicada, formada em administração com especialização em gestão de pessoas. Mas nos últimos meses, Roberto vinha notando que ela estava fazendo mudanças que não combinavam com a forma como ele gostava de conduzir os negócios. Mudanças que envolviam gastos desnecessários com funcionários que, na opinião dele, já recebiam mais do que mereciam. Às 7h30, Roberto subiu no seu Mercedes Classe S avaliado em 800 mil reais e seguiu para a empresa. O trajeto de 15 minutos da sua mansão até o centro empresarial da cidade era sempre o mesmo. Ruas largas e arborizadas do seu condomínio, depois a avenida principal onde ficavam as lojas de grife que ele frequentava, até chegar ao complexo de prédios comerciais onde ficava a sede da Almeida Construções, um prédio de 12 andares, todo espelhado, com o nome da empresa em letras douradas na fachada. O estacionamento executivo ficava no subsolo, onde tinha uma vaga exclusiva marcada com seu nome ao lado da vaga do subsolo. Roberto estacionou o Mercedes e pegou o elevador privativo que o levava direto ao 12º andar, onde ficava sua sala presidencial. A recepção do 12º andar era um show à parte. Piso de mármore branco, sofás de couro italiano, quadros de artistas renomados, uma mesa de centro que custara mais que um carro popular. Atrás da mesa de madeira nobre, Carla, sua secretária particular, já estava em seu posto há pelo menos meia hora. Carla era uma mulher de 28 anos, contratada não apenas por sua competência, mas também porque Roberto gostava de se cercar de pessoas que projetavam a imagem de sucesso que ele queria para sua empresa. "Bom dia, Dr. Roberto", disse Carla com o sorriso profissional que havia aperfeiçoado ao longo dos 2 anos trabalhando para ele. "Seu café está pronto na sala. Os relatórios que o senhor pediu estão organizados na mesa. E a primeira reunião foi confirmada para as 9h. Roberto assentiu sem muito entusiasmo e se dirigiu à sua sala. A sala presidencial era o seu reino. 60 metros quadrados de puro luxo, mesa de madeira maciça importada da Europa, cadeira ergonômica que custara 15 mil, estante com livros de negócios que ele nunca lera, mas que davam um ar intelectual ao ambiente. As paredes eram decoradas com fotos suas ao lado de políticos importantes, certificados de prêmios empresariais e uma vista privilegiada de toda a cidade, através de uma parede de vidro. Roberto se sentou na sua cadeira e ligou o computador. A primeira coisa que fez foi verificar os números da empresa: faturamento mensal,
lucro líquido, margem de crescimento, números que sempre o deixavam satisfeito. A Almeida Construções era realmente um sucesso. Mas quando abriu o relatório mensal de recursos humanos preparado por Sandra, sua expressão mudou completamente. O relatório mostrava um aumento de 12% nos gastos com funcionários nos últimos 3 meses. Aumento que incluía melhorias no plano de saúde, criação de um programa de auxílio-educação para filhos de funcionários, implementação de um refeitório com refeições subsidiadas e, pior de tudo na opinião de Roberto, um projeto piloto de participação nos lucros para funcionários que se destacassem. Roberto pegou o telefone interno e discou o ramal de Sandra. Sandra, preciso falar com você na minha sala. Agora. O tom era seco, direto, do jeito que ele usava quando não estava satisfeito com alguma coisa. Do outro lado da linha, Sandra sentiu o estômago apertar. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo que Roberto usava antes de demitir alguém. Claro, Dr. Roberto. Estou subindo agora. Sandra desligou o telefone e respirou fundo. Há 3 anos trabalhando na empresa, ela havia aprendido a decifrar os humores do patrão. E quando ele a chamava na sala dele com aquele tom de voz, nunca eram boas notícias. Sandra pegou o elevador no 8º andar, onde ficava o setor de recursos humanos, e subiu até o 12º. Durante os 4 andares de subida, ela tentou imaginar qual seria o motivo da convocação. Talvez fosse sobre o relatório mensal que havia enviado na sexta-feira anterior, ou sobre o novo programa de benefícios que havia implementado. Ou pior ainda, talvez Roberto tivesse descoberto algo sobre o que ela vinha fazendo nos últimos meses. Algo que poderia não apenas custar seu emprego, mas também destruir sua reputação profissional para sempre. As portas do elevador se abriram no 12º andar, e Sandra caminhou até a recepção. Carla a cumprimentou com um sorriso forçado, que confirmou suas suspeitas. Quando a secretária de Roberto sorria daquele jeito, era porque sabia que alguém estava prestes a se ferrar. O Dr. Roberto está esperando a senhora, disse Carla, apontando para a porta da sala presidencial. Sandra bateu na porta e ouviu a voz grossa do patrão. Entre. Ela girou a maçaneta e entrou na sala onde tantas decisões importantes da empresa eram tomadas. Roberto estava sentado atrás da sua mesa imponente, com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Não era raiva, não era satisfação, era algo no meio do caminho, como se ele estivesse avaliando uma situação complexa. Sente-se, Sandra, disse Roberto apontando para uma das cadeiras de couro posicionadas em frente à sua mesa. Sandra se sentou, cruzou as pernas e colocou as mãos no colo, tentando parecer calma, apesar do coração disparado. Recebi seu relatório mensal na sexta-feira. Roberto começou folheando algumas páginas impressas. Números interessantes, muito interessantes. Sandra não disse nada, esperando ele continuar. Tinha aprendido que com Roberto era melhor deixar ele falar primeiro, para entender qual direção a conversa ia tomar. Aumento de 12% nos gastos com pessoal. Roberto continuou, tirando os óculos e limpando as lentes devagar. Plano de saúde melhorado. Auxílio-educação, refeitório subsidiado, participação nos lucros, iniciativas muito humanitárias. A forma como ele pronunciou a palavra humanitárias deixou claro que não estava elogiando. Sandra respirou fundo antes de responder. Dr. Roberto, todas essas iniciativas estão dentro do orçamento aprovado pelo senhor no início do ano, e os resultados estão sendo muito positivos. Reduzimos a rotatividade de funcionários em 23%, a produtividade aumentou 8%, e as faltas por problemas de saúde caíram pela metade. Roberto se inclinou para trás na cadeira, estudando o rosto de Sandra. Ela estava sendo sincera sobre os números. Ele sabia disso. Mas havia algo no comportamento dela, uma confiança que não estava lá antes, que o incomodava. Sandra sempre foi uma funcionária exemplar, competente, dedicada, respeitosa, mas nos últimos meses, Roberto percebia que ela estava diferente, mais decidida, mais assertiva, como se tivesse descoberto algo que a fazia se sentir mais segura no trabalho. Olha, Sandra, Roberto disse, colocando os óculos de volta. Eu reconheço que seus números são bons. A empresa está crescendo, os funcionários estão produzindo. Mas preciso entender uma coisa. Onde você está arranjando tempo para implementar tantos projetos novos? Porque, pelo que consta na sua descrição de cargo, sua função é coordenar o pessoal, não criar programas sociais. Sandra sentiu o sangue gelar. Era exatamente a pergunta que ela temia ouvir. A pergunta que a forçaria a mentir ou a contar uma verdade que poderia destruir não apenas sua carreira, mas a vida de várias outras pessoas.
Senhor Roberto, ela começou escolhendo cada palavra com cuidado. Tenho trabalhado algumas horas extras para desenvolver esses projetos. Acredito que investir no bem-estar dos funcionários é investir no futuro da empresa. Horas extras? Roberto riu, mas não foi um riso de alegria. Foi um riso de quem acabou de ouvir algo que considera absurdo. Sandra, você sabe que eu controlo praticamente tudo o que acontece nesta empresa. Sei que horas meus funcionários chegam, que horas saem, quantas vezes vão ao banheiro. E pelo que meu sistema de controle me informa, você não tem feito horas extras. Na verdade, você tem saído mais cedo algumas vezes. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Sandra sabia que havia sido pega em uma mentira, mas não podia revelar a verdade. Não ainda. Não daquela forma. Roberto se levantou da cadeira e caminhou até a janela, ficando de costas para Sandra. Lá embaixo, ele podia ver os operários trabalhando na obra do novo shopping center que sua empresa estava construindo. Homens que ganhavam salário mínimo, que acordavam às 5 da manhã, que voltavam para casa sujos e cansados. Homens que ele considerava apenas números numa planilha de custos. Sandra, disse Roberto sem se virar, eu construí esta empresa do zero. Comecei como um pedreiro que não tinha nem para comprar as próprias ferramentas. Hoje sou um dos empresários mais respeitados desta cidade. Sabe como consegui isso? Ele se virou para ela com uma expressão séria, controlando cada centavo que entra e cada centavo que sai, não desperdiçando dinheiro com mordomias desnecessárias, e principalmente nunca, jamais permitindo que um funcionário me enganasse. A ameaça estava clara no ar. Sandra sentiu que estava caminhando numa corda bamba, com um abismo de cada lado. De um lado, a possibilidade de perder o emprego se mentisse. Do outro, a certeza de destruir várias vidas se contasse a verdade. Doutor Roberto, ela disse, tentando manter a voz firme, eu nunca menti para o senhor. Todas as informações que passo são verdadeiras. Os projetos que implementei estão dando resultado. A empresa está mais lucrativa que nunca. Roberto voltou para sua cadeira e se sentou, estudando Sandra como um predador estuda sua presa. É exatamente por isso que estou confuso, Sandra. Se você está fazendo um trabalho tão bom, por que tenho a impressão de que está escondendo alguma coisa de mim? Sandra engoliu em seco. A conversa estava tomando um rumo perigoso, e ela sabia que precisava desviar o foco antes que Roberto fizesse perguntas mais específicas. Talvez seja porque o senhor não está acostumado a ver os funcionários como pessoas, em vez de apenas custos na planilha. O comentário foi como uma bofetada no rosto de Roberto. Ninguém, absolutamente ninguém, havia falado com ele daquela forma em anos. Funcionários o temiam, fornecedores o respeitavam, concorrentes o invejavam, mas Sandra havia acabado de questioná-lo de uma forma que o deixou genuinamente surpreso. Como é que você disse? Roberto perguntou com uma voz baixa e perigosa. Sandra percebeu que havia cruzado uma linha que talvez não devesse ter cruzado, mas já era tarde demais para voltar atrás. Eu disse que talvez o senhor enxergue os funcionários apenas como números numa planilha, não como pessoas que têm famílias, sonhos, dificuldades, e talvez, só talvez, se o senhor passasse um pouco mais de tempo conhecendo essas pessoas, entenderia por que meus projetos estão dando tão certo. Roberto ficou em silêncio por quase um minuto inteiro. Um minuto que pareceu uma eternidade para Sandra, que começou a se arrepender de ter falado de forma tão direta, mas ao mesmo tempo sentia uma liberdade estranha. Pela primeira vez em 3 anos havia dito exatamente o que pensava para o patrão. Sabe uma coisa, Sandra? Roberto disse finalmente com um sorriso que não chegava aos olhos. Acho que você tem razão. Talvez eu esteja muito distante dos meus funcionários. Talvez seja a hora de eu conhecer melhor essas pessoas que trabalham para mim. Sandra sentiu um arrepio na espinha. Havia algo no tom de Roberto que não soava bem. Algo que indicava que ele estava planejando alguma coisa. Que tal fazermos assim? Roberto continuou, se recostando na cadeira. Amanhã de manhã você vai me acompanhar numa visita surpresa aos setores da empresa. Quero conhecer pessoalmente alguns desses funcionários que você defende tanto. Ver com meus próprios olhos como eles trabalham, como se comportam quando acham que ninguém está olhando. Sandra tentou manter a expressão neutra, mas por dentro estava em pânico. Uma visita surpresa de Roberto aos setores da empresa seria um desastre, não apenas para ela, mas para várias outras pessoas que dependiam do segredo que ela vinha guardando há meses. Claro, Dr. Roberto, vai ser uma ótima oportunidade para o senhor ver como os funcionários realmente trabalham. Ótimo. Roberto bateu a mão na mesa como se tivesse tomado uma decisão importante. Então está combinado. Amanhã, 8 da manhã, começamos nossa pequena inspeção.
E Sandra, ele acrescentou com um olhar penetrante, espero que você esteja preparada para me mostrar exatamente onde anda investindo tanto tempo e energia, porque, depois dessa conversa, confesso que estou muito, muito curioso. Sandra se levantou da cadeira, despediu-se educadamente e saiu da sala presidencial. Mas quando as portas do elevador se fecharam e ela começou a descer de volta para o 8º andar, suas pernas começaram a tremer. Ela sabia que tinha cerca de 18 horas para preparar todo mundo para a inspeção de Roberto. 18 horas para esconder um segredo que poderia não apenas custar seu emprego, mas também destruir a vida de pelo menos 10 famílias que dependiam dela. O que Roberto não sabia é que Sandra não estava apenas criando programas de benefícios para os funcionários. Ela estava fazendo algo muito mais arriscado, muito mais perigoso e muito mais bonito do que ele jamais imaginaria. Algo que, quando ele descobrisse, mudaria para sempre a forma como enxergava não apenas seus funcionários, mas a si mesmo. A inspeção de amanhã revelaria um segredo que transformaria o homem mais rico da cidade no homem mais humilde. E tudo começaria quando Roberto olhasse nos olhos de uma pessoa que ele nem sabia que existia. Sandra saiu do elevador no 8º andar com as pernas tremendo e o coração disparado. Tinha 18 horas para resolver uma situação que poderia explodir na sua cara e destruir não apenas sua carreira, mas a vida de várias famílias que confiavam nela. Caminhou rapidamente até sua sala, fechou a porta e puxou o celular. Sua primeira ligação foi para Márcia, assistente administrativa do 5º andar. Márcia, preciso falar com você urgentemente. Pode subir aqui agora? É sobre aquele assunto que conversamos semana passada. Do outro lado da linha, Márcia entendeu imediatamente. O código estava estabelecido há meses. Quando Sandra falava sobre aquele assunto, significava que havia problemas com o que elas vinham fazendo em segredo. 5 minutos depois, Márcia bateu na porta da sala de Sandra. Era uma mulher de 42 anos, mãe de 3 filhos que trabalhava na empresa há 8 anos. Quando entrou e viu a expressão de pânico no rosto de Sandra, soube que as notícias não eram boas. O que aconteceu? Márcia perguntou, fechando a porta atrás de si. Roberto marcou uma inspeção surpresa para amanhã de manhã. Ele quer visitar todos os setores da empresa, pessoalmente. O rosto de Márcia ficou branco. Ela sabia exatamente o que isso significava. Se Roberto descobrisse o que elas vinham fazendo nos últimos 6 meses, não seria apenas demissão. Seria processo criminal, cadeia, destruição total das suas vidas e das vidas de todos os envolvidos. Sandra se levantou e começou a andar de um lado para o outro na sala pequena. Temos que avisar todo mundo. Suspender tudo temporariamente. Fazer parecer que nada está acontecendo. Márcia balançou a cabeça negativamente. Sandra, você sabe que não dá para suspender do dia para a noite. Tem muita gente dependendo disso. Se pararmos agora, mesmo que seja por alguns dias, vai ser um problema sério para várias famílias. Era verdade, e Sandra sabia disso. O que elas vinham fazendo não era algo que poderia simplesmente parar e recomeçar depois. Envolvia pessoas, compromissos, necessidades urgentes que não podiam esperar. Sandra parou de andar e olhou diretamente para Márcia. Então vamos ter que ser muito cuidadosas, muito inteligentes, e torcer para que Roberto não faça as perguntas certas para as pessoas certas. Olha, se você chegou até aqui é porque, assim como eu, você acredita que todo mundo merece uma oportunidade de crescer na vida. Por isso eu crio esses vídeos para mostrar que não importa de onde você vem, sempre existe um caminho. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais que vão te inspirar e te mostrar que você não está sozinho nessa jornada. E me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber que nossa família está espalhada por todo o Brasil. As duas passaram a próxima hora planejando como lidar com a inspeção de Roberto. A primeira providência foi fazer uma lista de todas as pessoas que estavam envolvidas direta ou indiretamente no projeto secreto. Eram 14 funcionários de diferentes setores da empresa, pessoas que Sandra havia selecionado cuidadosamente ao longo dos meses, pessoas em quem confiava, pessoas que tinham razões pessoais muito fortes para manter o segredo. A segunda providência foi definir uma estratégia de comunicação. Não podiam usar o sistema de e-mail interno da empresa, porque Roberto tinha acesso a tudo. Não podiam fazer reuniões formais, porque isso apareceria na agenda corporativa. Tinham que encontrar uma forma de avisar todo mundo sem levantar suspeitas. Márcia sugeriu usar a rede de WhatsApp pessoal que elas haviam criado para coordenar o projeto.
um grupo chamado Amigos da Empresa, que para qualquer pessoa externa pareceria apenas um bate-papo informal entre colegas de trabalho. Sandra pegou o celular e começou a digitar a mensagem que seria enviada para o grupo. Oi, pessoal. Amanhã o chefe vai fazer uma visita especial em todos os setores. Vamos caprichar na apresentação e mostrar nosso melhor trabalho. Beijos e boa sorte para todos. Era uma mensagem aparentemente inocente, mas todos os integrantes do grupo sabiam decodificar. Visita especial significava inspeção de Roberto. Caprichar na apresentação significava esconder qualquer evidência do projeto secreto. Mostrar nosso melhor trabalho significava agir com naturalidade total. Em menos de 10 minutos, Sandra começou a receber as respostas no grupo. Recebido, estamos preparados. Tudo certo por aqui, chefe. Pode contar conosco. Cada resposta era um alívio, mas também um lembrete da responsabilidade que ela carregava. Não eram apenas empregos em jogo, eram famílias inteiras que dependiam do que ela havia criado. Às 4 da tarde, Sandra decidiu fazer uma ronda discreta pelos setores da empresa. Oficialmente estava fazendo sua verificação rotineira mensal. Na prática, estava conferindo se todos haviam recebido o recado e se estavam se preparando adequadamente para a inspeção de Roberto. Sua primeira parada foi no terceiro andar, setor de contas a pagar, onde trabalhava José Carlos, 38 anos, pai de 2 filhas pequenas. José Carlos estava no seu cubículo, aparentemente trabalhando normalmente nos relatórios financeiros do mês. Quando viu Sandra se aproximando, levantou os olhos e fez um discreto sinal de positivo com o polegar. Mensagem recebida e compreendida. Sandra se inclinou sobre a mesa dele, fingindo verificar alguns documentos, e sussurrou baixinho. Tudo guardado? Ele assentiu quase imperceptivelmente. Tudo no local combinado. Ninguém vai encontrar nada. A segunda parada foi no segundo andar, setor de compras, onde trabalhava Ana Paula, 31 anos, recém-divorciada, sustentando sozinha um filho de 7 anos. Ana Paula estava organizando suas gavetas quando Sandra chegou perto. Fingiu estar procurando uma caneta na gaveta de baixo e sussurrou. Documentos? Ana Paula continuou mexendo nos papéis como se nada tivesse acontecido. Tudo destruído, como se nunca tivesse existido. A terceira parada foi no térreo, no setor de recepção e protocolo, onde trabalhava Fernanda, 26 anos, ajudando a mãe viúva a pagar as contas de casa. Fernanda estava atendendo um fornecedor quando Sandra passou por ali. Elas trocaram um olhar rápido e Fernanda fez um pequeno aceno com a cabeça. Mensagem recebida e procedimentos adotados. Conforme Sandra visitava cada setor, um misto de alívio e ansiedade tomava conta dela. Por um lado, todos estavam levando a situação a sério e tomando as providências necessárias. Por outro lado, ela estava sendo lembrada constantemente da magnitude do que tinham feito e das consequências devastadoras que poderiam enfrentar se fossem descobertos. Às 6 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Sandra voltou para sua sala para fazer os últimos preparativos. Verificou se havia algum documento comprometedor na sua mesa, no seu computador, nas suas gavetas. Apagou todos os e-mails que pudessem levantar suspeitas. Reorganizou seus arquivos para que tudo parecesse absolutamente normal. Depois de 1 hora de verificação minuciosa, ela estava satisfeita. Pelo menos da sua parte não havia evidências do que vinha acontecendo. Mas havia um problema que Sandra não conseguia resolver com simples organização de documentos. O problema era que o projeto secreto que ela coordenava não existia apenas no papel. Existia na vida real, com pessoas reais, necessidades reais, compromissos reais que não podiam simplesmente desaparecer da noite para o dia. E se Roberto fizesse as perguntas certas para as pessoas certas, descobriria tudo em questão de minutos. Sandra saiu da empresa às 7 da noite, mas em vez de ir direto para casa, fez uma parada que não constava na sua agenda oficial. Dirigiu até um bairro popular na periferia da cidade, um lugar onde Roberto jamais colocaria os pés, um lugar onde viviam muitos dos funcionários da sua empresa. Estacionou em frente a uma casa simples de 2 quartos pintada de azul claro, com um pequeno jardim na frente. Quando Sandra tocou a campainha, a porta foi aberta por uma mulher de 45 anos, magra, cabelos grisalhos, usando uma blusa simples e um avental de cozinha. Dona Conceição, disse Sandra, precisamos conversar. A mulher entendeu imediatamente a gravidade da situação só pela expressão no rosto de Sandra. Entre, minha filha, vamos conversar na cozinha. A cozinha da casa de Dona Conceição era pequena, mas aconchegante. Mesa de fórmica com 4 cadeiras, fogão antigo mas bem conservado, geladeira pequena cheia de ímãs com fotos de família. As duas se sentaram à mesa, e Sandra explicou a situação.
O patrão vai fazer uma inspeção amanhã. Ele pode descobrir tudo. Dona Conceição ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a informação. Minha filha, disse Dona Conceição finalmente, eu já vivi muito nesta vida. Já passei por muitas dificuldades. Sei que às vezes a gente precisa correr riscos para ajudar quem precisa. Se descobrirem o que você está fazendo, vai ser um problema para você, mas vai ser um problema muito maior para nós. Sandra assentiu. Era exatamente isso que a preocupava. As consequências para ela seriam graves, mas as consequências para as pessoas que ela estava ajudando seriam devastadoras. Dona Conceição levantou da cadeira e foi até o fogão, onde estava esquentando uma panela de sopa. O cheiro que tomava conta da cozinha era delicioso, mas Sandra estava nervosa demais para sentir fome. Sabe qual é a diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre? Dona Conceição perguntou, mexendo a sopa devagar. Sandra ficou em silêncio esperando a resposta. A pessoa rica tem medo de perder o que tem. A pessoa pobre tem medo de não conseguir o que precisa. Você está correndo o risco de perder seu emprego, sua carreira, sua reputação. Nós estamos correndo o risco de não conseguir comer, de não conseguir pagar as contas, de não conseguir cuidar dos nossos filhos. Dona Conceição se virou para Sandra. Por isso, minha filha, mesmo que seja arriscado, mesmo que seja perigoso, o que você está fazendo por nós vale qualquer risco. Sandra sentiu os olhos se encherem de lágrimas, não de tristeza, mas de uma mistura de gratidão e determinação. Dona Conceição tinha razão. O que estava em jogo não era apenas o conforto ou a estabilidade de algumas pessoas. Era a sobrevivência, a dignidade, o futuro de famílias inteiras. As duas conversaram por mais uma hora, planejando como lidar com a inspeção do dia seguinte. Dona Conceição, apesar de não ter estudado muito, tinha uma sabedoria prática que impressionava Sandra. Ela sugeriu estratégias simples, mas eficazes, para minimizar as chances de descoberta. Principalmente, ela reforçou a importância de manter a calma e agir com naturalidade. Quando Sandra saiu da casa de Dona Conceição, já era quase 9 da noite. No caminho para casa, ela parou em mais 2 endereços, conversando rapidamente com outras pessoas envolvidas no projeto. A cada conversa, sua determinação ficava mais forte. Não importava o risco pessoal que estava correndo. Não importava se Roberto descobrisse tudo e ela perdesse o emprego. O que importava era proteger as pessoas que confiavam nela e que dependiam do que ela havia criado. Em casa, Sandra jantou sozinha no apartamento de um quarto que alugava num bairro de classe média. Não era luxuoso como a mansão de Roberto, mas era confortável, limpo, organizado. Depois do jantar, ela se sentou no sofá da sala com um caderno e uma caneta, fazendo os últimos preparativos para o dia seguinte. Lista de verificação final, possíveis perguntas que Roberto poderia fazer, respostas que não levantariam suspeitas. Às 11 da noite, Sandra finalmente foi dormir, mas não conseguiu pregar o olho até quase 2 da madrugada. Ficou pensando em tudo que poderia dar errado, em todas as formas que Roberto poderia descobrir o segredo que ela vinha guardando há meses. Mas também pensou em todas as vidas que havia mudado, em todas as famílias que estava ajudando, em toda a diferença que seu projeto estava fazendo na vida de pessoas que Roberto nem sabia que existiam. Do outro lado da cidade, na sua mansão de 800 metros quadrados, Roberto também não estava conseguindo dormir, mas por motivos completamente diferentes. Ele estava irritado com a conversa que havia tido com Sandra, irritado com a forma que ela havia questionado seus métodos, irritado com a sensação de que estava perdendo o controle sobre sua própria empresa. Roberto se levantou da cama king size e caminhou até o escritório da mansão, um cômodo de 40 metros quadrados, com estantes cheias de livros de negócios, troféus empresariais e uma mesa de madeira nobre onde ele costumava trabalhar quando levava serviço para casa. Ligou o computador e acessou remotamente o sistema da empresa. Queria revisar todos os relatórios de Sandra dos últimos 6 meses, procurando alguma inconsistência, alguma pista que explicasse o comportamento estranho dela. Por 2 horas, Roberto analisou planilhas, relatórios, gráficos de produtividade, custos operacionais. Os números eram realmente impressionantes. A produtividade havia aumentado, a rotatividade diminuído, os custos estavam controlados. Do ponto de vista empresarial, Sandra estava fazendo um trabalho excepcional, mas Roberto tinha uma intuição aguçada para negócios, e alguma coisa não estava batendo. Não era nada que ele conseguisse colocar o dedo, nenhuma evidência concreta de irregularidade. Era mais uma sensação, um instinto de que havia algo acontecendo debaixo do seu nariz que ele não estava vendo. E Roberto não gostava nada de não saber o que estava acontecendo na sua própria empresa. Às 3 da madrugada, Roberto finalmente desligou o computador e voltou para a cama.
mas antes de dormir, tomou uma decisão que mudaria tudo. A inspeção do dia seguinte não seria apenas uma visita de cortesia aos setores da empresa. Seria uma investigação completa, minuciosa, detalhada. Ele iria conversar pessoalmente com funcionários de todos os níveis, fazer perguntas específicas, observar comportamentos, procurar qualquer sinal de que algo não estava sendo dito. Roberto não sabia, mas Sandra também havia tomado uma decisão durante aquela noite insone. Se fosse descoberta, se Roberto encontrasse evidências do seu projeto secreto, ela não negaria, não mentiria, não tentaria enganar, contaria a verdade completa, assumiria todas as consequências e protegeria todos os envolvidos, porque havia aprendido que algumas coisas na vida valem qualquer risco, e ajudar quem precisa é uma delas. Vocês já passaram por uma situação onde tiveram que escolher entre fazer o que é certo e fazer o que é seguro? Uma situação onde ajudar alguém poderia custar caro para vocês, mas não ajudar custaria ainda mais caro para quem precisava? Me contem nos comentários como foi essa experiência, porque histórias como essas nos lembram que às vezes ser humano significa correr riscos por outras pessoas. E se vocês estão gostando dessa história, compartilhem com alguém que vocês acham que precisa ouvir isso hoje. O amanhecer do dia seguinte chegou com o céu nublado e uma sensação de tempestade no ar. Roberto acordou às 5h30, como sempre, mas desta vez com uma energia diferente. Era a energia da caça, do predador que sente a proximidade da presa. Tomou seu banho demorado, fez a barba com cuidado extra, escolheu um terno que transmitisse autoridade máxima. Hoje seria o dia em que descobriria o que Sandra estava escondendo. Sandra acordou às 5h45, depois de apenas 3 horas de sono. Tomou um banho rápido, bebeu um café forte e escolheu uma roupa que a fizesse parecer confiante e profissional. Não sabia o que o dia reservava, mas estava preparada para enfrentar qualquer consequência. Enquanto se arrumava, olhou no espelho e fez uma promessa silenciosa para si mesma. Não importava o que acontecesse, ela protegeria todas as pessoas que confiaram nela. Às 7h30, Roberto chegou à empresa mais cedo que o normal. Estacionou o Mercedes na vaga executiva e subiu direto para sua sala. Carla ainda não havia chegado, então ele mesmo preparou seu café e se sentou à mesa para revisar o roteiro da inspeção que havia planejado durante a noite. Primeira parada, setor de recursos humanos para buscar Sandra. Segunda parada, todos os andares da empresa, em ordem crescente de importância estratégica. Sandra chegou à empresa às 7h45. Quando saiu do elevador no 8º andar, encontrou várias pessoas, já nos seus postos, trabalhando aparentemente com normalidade total, mas ela conseguia perceber a tensão no ar. Todos sabiam que seria um dia diferente, um dia que poderia mudar tudo. Às 8h em ponto, o telefone interno da mesa de Sandra tocou. Era Carla. O Dr. Roberto está esperando a senhora na sala dele. Sandra respirou fundo, pegou sua pasta de documentos e se dirigiu ao elevador. Enquanto subia para o 12º andar, ela sabia que nas próximas horas descobriria se seus meses de planejamento, cuidado e discrição haviam sido suficientes para proteger o segredo que poderia destruir ou transformar a vida de tantas pessoas. As portas do elevador se abriram no 12º andar. Roberto estava parado na recepção esperando por ela, com uma expressão que Sandra não conseguia decifrar completamente. Pronta para nossa inspeção, Sandra? Ele perguntou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Mais do que pronta, Dr. Roberto. Vamos começar? Roberto e Sandra entraram no elevador juntos, e durante os poucos segundos de descida do 12º para o 8º andar, o silêncio entre eles era ensurdecedor. Sandra podia sentir o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Roberto conseguia ouvir. Ele, por sua vez, observava cada microexpressão no rosto dela, procurando sinais de nervosismo, de culpa, de qualquer coisa que confirmasse suas suspeitas. As portas se abriram no 8º andar, no setor de recursos humanos, e Roberto imediatamente começou sua investigação. Caminhou até o cubículo de Márcia, que estava digitando um relatório com concentração exagerada. Márcia, não é? Disse Roberto, parando ao lado da mesa dela. Como está o trabalho por aqui? Márcia levantou os olhos, forçou um sorriso e respondeu. Tudo ótimo, Dr. Roberto. Estamos todos muito motivados com os novos projetos da Sandra. Roberto se inclinou ligeiramente. Que projetos especificamente? Márcia sentiu o sangue gelar, mas manteve a compostura. Os programas de benefícios, senhor. O auxílio educação, o refeitório,
Essas coisas que têm melhorado muito nossa qualidade de vida. Roberto assentiu, mas Sandra percebeu que ele não estava satisfeito com a resposta genérica. Márcia, ele continuou, você tem trabalhado em horários especiais ultimamente? Projetos extras? Reuniões fora do expediente? Márcia trocou um olhar rápido com Sandra antes de responder. Não, senhor. Apenas o trabalho normal do dia a dia. Roberto ficou observando o rosto de Márcia por alguns segundos que pareceram eternos. Depois, sem aviso, abriu a gaveta da mesa dela. O que o senhor está fazendo? Sandra perguntou, tentando manter a voz calma. Verificação de rotina, Roberto respondeu, mexendo nos papéis da gaveta. Como proprietário da empresa, tenho o direito de verificar se os materiais de trabalho estão sendo usados adequadamente. Sandra sabia que ele estava dentro dos seus direitos, mas aquela atitude estava deixando todos os funcionários visivelmente desconfortáveis. Depois de revirar a gaveta de Márcia sem encontrar nada suspeito, Roberto se dirigiu para o cubículo ao lado, onde trabalhava Carlos, um assistente administrativo de 29 anos. Carlos, disse Roberto abruptamente, conte-me sobre seus últimos projetos. Carlos estava preparado para a pergunta, mas mesmo assim gaguejou ligeiramente. Estou trabalhando na organização dos arquivos de pessoal, Dr. Roberto, catalogando os benefícios dos funcionários. E tem feito isso sozinho ou com a ajuda de outras pessoas? Carlos olhou discretamente para Sandra. Sozinho, senhor. É trabalho individual. Roberto continuou a inspeção por todo o 8º andar, fazendo perguntas aparentemente casuais, mas Sandra percebia que havia um método por trás de cada questão. Ele estava mapeando as atividades de cada funcionário, procurando inconsistências, tentando encontrar lacunas nas explicações. E o mais preocupante, estava prestando atenção especial aos horários, aos projetos extras, exatamente às áreas onde o projeto secreto de Sandra operava. Vamos para o 7º andar, Roberto disse depois de terminar a inspeção do setor de recursos humanos. No elevador, ele se virou para Sandra. Seus funcionários parecem bem treinados, muito cuidadosos com as respostas. Sandra sentiu uma gota de suor escorrer pelas costas. Eles são profissionais dedicados, Dr. Roberto. Sempre foram. É natural que respondam com seriedade quando o patrão está perguntando sobre o trabalho. O 7º andar abrigava o setor financeiro, e foi lá que Roberto decidiu intensificar sua investigação. Parou na mesa de José Carlos, o funcionário de contas a pagar que Sandra havia visitado no dia anterior. José Carlos, disse Roberto, sentando-se numa cadeira ao lado da mesa dele. Tenho algumas perguntas sobre os últimos relatórios financeiros. José Carlos engoliu em seco. Claro, Dr. Roberto. O que gostaria de saber? Tenho notado alguns gastos que não consigo identificar claramente. Pequenas quantias, mas frequentes. Você saberia me explicar? Sandra sentiu o chão se abrir sob seus pés. Aquela era exatamente a pergunta que ela mais temia. Se Roberto começasse a rastrear os gastos financeiros linha por linha, descobriria tudo em questão de minutos. José Carlos olhou rapidamente para Sandra antes de responder. Posso verificar nos sistemas, Dr. Roberto. Mas sem mais detalhes fica difícil identificar gastos específicos. Roberto sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Que tal verificarmos juntos agora? José Carlos ligou o computador com as mãos tremendo ligeiramente. Enquanto José Carlos navegava pelos sistemas financeiros, Roberto observava atentamente cada tela, cada número, cada categoria de gasto. Sandra estava parada atrás deles, rezando silenciosamente para que José Carlos conseguisse desviar Roberto das áreas comprometedoras. Mas Roberto conhecia os sistemas da própria empresa melhor que qualquer funcionário. Clique ali, disse ele, apontando para uma categoria específica. Gastos diversos do último mês. A tela mostrou uma lista de pequenos gastos que, individualmente, pareciam insignificantes. Compra de material de escritório, combustível para veículos da empresa, manutenção de equipamentos. Mas Roberto estava prestando atenção aos padrões, às frequências, aos valores. Esse gasto aqui, ele disse apontando para uma linha específica. Material de escritório, 347 ares. Que tipo de material custaria exatamente esse valor? José Carlos consultou o documento anexo. Papel, canetas, grampeadores. Senhor, suprimentos gerais. Roberto pegou o celular e ligou diretamente para o fornecedor de material de escritório da empresa. Bom dia. Aqui é Roberto Almeida da Almeida Construções. Gostaria de confirmar uma compra feita no dia 15 do mês passado, no valor de 347. Sandra sentiu as pernas amolecerem. Roberto estava checando cada detalhe, e se o fornecedor confirmasse que não houve tal compra, tudo desabaria. Do outro lado da linha, a voz do fornecedor confirmou os temores de Sandra.
Sandra. Senhor Roberto, não temos registro de nenhuma venda nesse valor nessa data. A última compra de vocês foi no dia 10, no valor de 892. Roberto desligou o telefone e se virou lentamente para José Carlos, que estava branco como papel. Interessante, disse Roberto com uma calma perigosa. Parece que temos uma discrepância aqui. Sandra sabia que não havia mais como fugir. Doutor Roberto, ela disse, dando um passo à frente. Posso explicar essa situação? Roberto se virou para ela com olhos que pareciam lasers. Estou ouvindo, Sandra, e desta vez quero a verdade completa. Sandra respirou fundo, olhou para José Carlos, que estava claramente desesperado, e tomou a decisão mais difícil da sua vida profissional. Esse gasto não foi com material de escritório, ela disse. Foi com comida. Comida? Roberto repetiu, franzindo a testa. Sandra assentiu. Comida para a família do José Carlos. A filha mais nova dele estava internada com pneumonia, e eles não tinham dinheiro para comprar os alimentos especiais que o médico havia recomendado. Então, eu usei parte do orçamento do setor para ajudar. O silêncio que se instalou no setor financeiro foi absoluto. Todos os funcionários próximos pararam de trabalhar e ficaram olhando para a conversa que estava acontecendo. Roberto olhou para José Carlos, que tinha lágrimas nos olhos. É verdade isso? José Carlos assentiu, sem conseguir falar. Roberto se levantou da cadeira lentamente. E quantas vezes isso aconteceu, Sandra? Quantas vezes você usou dinheiro da empresa para casos pessoais dos funcionários? Sandra sabia que havia chegado ao momento da verdade completa. Muitas vezes, Dr. Roberto. Mais de 30 casos nos últimos 6 meses. Roberto ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Depois, com uma voz baixa e controlada, disse: quero ver tudo, cada caso, cada gasto, cada pessoa envolvida. Agora, Sandra assentiu. Está bem, mas para isso vamos precisar sair da empresa. Por quê? Porque a maior parte do que fizemos não está aqui dentro. Está lá fora, na vida real das pessoas que trabalham para o Senhor. Roberto olhou ao redor, vendo todos os funcionários que fingiam trabalhar, mas estavam claramente prestando atenção na conversa. Vamos, disse ele. Quero ver com meus próprios olhos onde meu dinheiro foi parar. Sandra pegou sua bolsa e se dirigiu ao elevador, seguida por Roberto. No caminho para o estacionamento, ela ligou para Márcia. Prepare todo mundo. Vamos fazer a visita completa. 20 minutos depois, o Mercedes Classe S de Roberto estava estacionado em frente à casa de Dona Conceição, no bairro popular onde Sandra havia estado na noite anterior. Roberto olhou ao redor com uma mistura de curiosidade e desdém. Era a primeira vez em anos que ele colocava os pés num bairro como aquele. Casas simples, ruas sem asfalto perfeito, crianças brincando na calçada. Um mundo completamente diferente do seu. Sandra tocou a campainha e Dona Conceição veio atender. Quando viu Roberto ao lado de Sandra, sua expressão mudou imediatamente. Ela sabia quem era aquele homem elegante. Sabia que sua presença ali significava que algo havia dado errado. Dona Conceição, disse Sandra, este é o Dr. Roberto, meu patrão. Ele gostaria de conhecer a situação da sua família. Dona Conceição convidou os dois para entrar, e Roberto se viu numa casa simples, mas impecavelmente limpa e organizada. Na sala pequena havia fotos de família na estante, um sofá antigo mas bem conservado, e um cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Sentem-se, por favor, disse Dona Conceição. Vou preparar um café. Não é necessário, Roberto disse rapidamente. Eu só gostaria de entender qual é sua relação com a Sandra e com minha empresa. Dona Conceição se sentou na poltrona em frente ao sofá, onde Roberto e Sandra estavam. Doutor Roberto, ela começou com a dignidade de quem não tem medo da verdade. Meu marido, que Deus o tenha, trabalhou na sua empresa por 12 anos. Morreu há 2 anos de câncer. Deixou 4 filhos para eu criar sozinha. O senhor sabe quanto custa sustentar 4 crianças com uma pensão de um salário mínimo? Roberto ficou em silêncio, genuinamente sem saber o que responder. Nunca havia pensado na vida dos funcionários depois que eles saíam da empresa. Meu filho mais velho, Robson, continua. Dona Conceição trabalha na sua empresa agora, no setor de obras. Ganha 1,5 salário que mal dá para pagar o aluguel e a comida básica. Há 6 meses, minha filha do meio, a Carla, de 14 anos, precisou de um aparelho nos dentes. O dentista disse que se não colocasse logo, ela teria problemas sérios no futuro. Roberto começou a entender aonde a conversa estava chegando. O plano de saúde da empresa não cobria ortodontia, e eu não tinha os 3.200 adários que o aparelho custava. Foi aí que a Sandra soube da nossa situação. Dona Conceição olhou para Sandra com gratidão. Ela apareceu aqui numa noite, sentou nesta mesma sala onde estamos agora e disse que ia encontrar um jeito de ajudar. Como ela ajudou?
Roberto perguntou, embora já soubesse a resposta. Ela pagou o aparelho da Carla. E não só isso. Ela organizou uma rede de ajuda mútua entre os funcionários da empresa. Quando alguém passa por dificuldades, todos se cotizam para ajudar. A empresa também contribui com uma parte. Roberto se inclinou para a frente. Que parte? Dona Conceição olhou para Sandra, que assentiu, indicando que podia contar tudo. A Sandra conseguiu convencer alguns setores da empresa a doar parte dos gastos com material de escritório, combustível, essas coisas, para um fundo de emergência. Nunca é muito dinheiro, mas somando com a contribuição dos funcionários dá para ajudar em casos urgentes. Roberto ficou em silêncio, processando a informação. E quantas famílias são ajudadas por esse fundo? Até agora, 23 famílias, Dr. Roberto. 23 famílias que continuam trabalhando na sua empresa porque não precisaram se desesperar quando tiveram problemas. Roberto se levantou e caminhou até a janela da sala, olhando para a rua movimentada do bairro. Crianças brincando, vizinhos conversando, a vida simples, mas digna de pessoas que ele nunca havia realmente visto antes. Dona Conceição, ele disse sem se virar. A senhora não tem medo de me contar isso? Não tem medo de que eu demita sua filha, processe a Sandra, acabe com esse fundo? Dona Conceição se levantou e ficou ao lado dele na janela. Doutor Roberto, tenho 45 anos. Já trabalhei de doméstica, de diarista, de cozinheira, de faxineira. Já passei fome para meus filhos comerem. Já chorei de desespero no banheiro para eles não verem. Sabe o que aprendi em todos esses anos? Que quando uma pessoa estende a mão para outra que está caindo, não importa se é perigoso, importa que é certo. Roberto se virou para ela, vendo pela primeira vez, não uma estranha, mas uma mãe que lutava todos os dias para dar dignidade aos filhos. E a Sandra, ela é uma boa pessoa? Dona Conceição sorriu pela primeira vez desde que ele chegara. A Sandra é um anjo, Dr. Roberto. Ela poderia ter usado a posição dela para se beneficiar, para conseguir promoções, para fazer média com o patrão, mas escolheu usar para ajudar quem precisa. Quantas pessoas o senhor conhece que fazem isso? Era uma pergunta que Roberto não conseguia responder. Na verdade, não conhecia ninguém que abria mão de vantagens pessoais para ajudar estranhos. Gostaria de conhecer outras famílias que são ajudadas pelo fundo? Sandra perguntou. Roberto olhou para ela, depois para Dona Conceição, depois para aquela casa simples onde acabara de descobrir uma realidade que nunca imaginara que existisse. Sim, disse ele finalmente. Quero conhecer todas. As próximas 3 horas foram as mais reveladoras da vida de Roberto. Sandra o levou a 6 casas diferentes, onde ele conheceu 6 histórias diferentes de dificuldades, superação e solidariedade. A casa de Ana Paula, funcionária do setor de compras, mãe solteira que havia recebido ajuda para comprar o material escolar do filho. A casa de Fernanda, da recepção, que havia conseguido pagar o remédio da mãe diabética. A casa de Carlos, que havia recebido ajuda para consertar o telhado que vazava no quarto das filhas pequenas. Em cada casa, Roberto ouvia histórias de pessoas que trabalhavam na sua empresa, mas cuja vida real ele desconhecia completamente. Pessoas que acordavam às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até o trabalho. Pessoas que levavam marmita de casa porque não podiam pagar o restaurante próximo à empresa. Pessoas que faziam contas no papel para saber se o dinheiro ia dar até o final do mês. E todas essas pessoas falavam de Sandra com uma gratidão e um carinho que Roberto jamais havia visto direcionado a ele, apesar de toda a sua riqueza e poder. A última parada foi na casa de Robson, filho de Dona Conceição, que trabalhava no setor de obras. Era uma casa ainda mais simples que as outras, um cômodo e meio onde moravam ele, a esposa e um bebê de 8 meses. Quando Roberto entrou naquela casa pequena, mas cheia de amor, e viu aquele casal jovem lutando para dar o melhor para o filho pequeno, com um salário que mal pagava as contas básicas, algo dentro dele se quebrou. Doutor Roberto, disse Robson, segurando o bebê no colo. Eu sei que o senhor pode ficar bravo com o que a Sandra fez. Pode demitir ela, pode demitir eu também. Mas antes de fazer isso, queria que o senhor soubesse uma coisa. Sandra mudou nossa vida, não só com o dinheiro que ela conseguiu para ajudar meu irmão mais novo a fazer um curso técnico. Ela mudou nossa vida porque nos mostrou que existem pessoas no mundo que se importam com estranhos. Roberto olhou para aquele bebê que não tinha culpa de ter nascido numa família pobre, para aquele casal jovem que trabalhava honestamente todos os dias, para aquela casa onde havia mais dignidade e amor que na sua mansão de 800 metros quadrados. E pela primeira vez em anos, Roberto Almeida, o homem mais rico da cidade,
Se sentiu realmente pequeno. Sandra, ele disse, com uma voz que ela nunca havia ouvido antes. Preciso voltar para a empresa. Temos que conversar. No caminho de volta, dentro do Mercedes silencioso, Roberto não disse uma palavra, mas Sandra podia ver que algo havia mudado no homem que estava dirigindo ao lado dela. Algo profundo, algo que talvez mudasse tudo para sempre. O silêncio dentro do Mercedes durante o trajeto de volta para a empresa foi o mais profundo que Sandra já havia experimentado. Roberto dirigia com os olhos fixos na estrada, mas ela podia ver que sua mente estava a milhões de quilômetros dali, processando tudo o que havia visto e ouvido nas últimas 3 horas. Quando estacionaram no subsolo da empresa, Roberto ficou alguns segundos sentado, com as mãos no volante antes de falar. Sandra, ele disse finalmente, com uma voz que parecia carregada de cansaço. Em 25 anos construindo esta empresa, eu sempre acreditei que sabia o que estava fazendo, que entendia de negócios, de pessoas, de vida. Hoje descobri que não sei nada. Sandra ficou em silêncio, permitindo que ele continuasse. Hoje eu vi meus funcionários pela primeira vez, não como números numa planilha, não como custos operacionais, mas como pessoas reais com problemas reais, sonhos reais, famílias reais. Eles saíram do carro e se dirigiram ao elevador. Roberto apertou o botão do 12º andar, mas quando as portas se fecharam, ele apertou o botão de parada entre o 8º e o 9º andar. Preciso te fazer algumas perguntas, Sandra, e desta vez quero que você seja completamente honesta comigo, porque eu vou ser completamente honesto com você. Sandra assentiu. Pode perguntar o que quiser, Dr. Roberto. Por que você fez isso? Por que arriscou sua carreira, sua reputação, seu futuro para ajudar pessoas que nem são sua família? Sandra respirou fundo antes de responder. Porque eu também já precisei de ajuda, Dr. Roberto. Há 5 anos, quando minha mãe estava internada com câncer, eu não tinha dinheiro para pagar o tratamento particular que os médicos disseram que poderia salvar a vida dela. Passei 3 meses vendendo tudo que tinha, pedindo empréstimo para qualquer pessoa que conhecia, fazendo dívidas que levei 2 anos para quitar. Roberto ouviu em silêncio, vendo pela primeira vez a vulnerabilidade nos olhos de Sandra. Minha mãe morreu, ela continuou. Não porque o câncer era incurável, mas porque eu não consegui reunir o dinheiro a tempo para o tratamento. Ela morreu por causa de dinheiro, Dr. Roberto. E eu prometi para mim mesma que se algum dia eu tivesse condições de impedir que isso acontecesse com outra família, eu faria, não importasse o risco. Roberto ficou em silêncio por longos segundos, absorvendo o que havia escutado. Depois, apertou o botão para o elevador continuar subindo. Quando chegaram ao 12º andar, em vez de ir para sua sala, Roberto caminhou até a recepção e pediu para Carla convocar uma reunião urgente com todos os chefes de setor. Em 20 minutos, quero todos na sala de reuniões. Carla olhou surpresa para Sandra, que apenas balançou os ombros, indicando que não sabia o que Roberto estava planejando. Meia hora depois, a sala de reuniões do 12º andar estava cheia. Todos os chefes de setor, supervisores e coordenadores estavam presentes, claramente nervosos com a convocação surpresa. Roberto entrou na sala com Sandra ao seu lado e se posicionou na cabeceira da mesa de reuniões. Hoje, ele começou. Eu descobri algo sobre esta empresa que mudou completamente minha perspectiva sobre negócios, sobre liderança e sobre vida. Ele contou para toda a equipe de liderança o que havia descoberto sobre o projeto de Sandra. Falou sobre as famílias que havia visitado, sobre as histórias que havia ouvido, sobre a realidade que nunca havia visto antes. Conforme falava, Roberto podia ver as expressões de surpresa e admiração nos rostos dos seus subordinados. Alguns pareciam envergonhados por não terem tomado iniciativas semelhantes, outros pareciam inspirados pelo exemplo de Sandra. Então, Roberto continuou. Tenho algumas decisões importantes para anunciar. Primeira decisão. Sandra, você está sendo promovida para diretora de responsabilidade social da empresa. Sua função será oficializar, expandir e aperfeiçoar tudo o que você vinha fazendo informalmente. A sala explodiu em murmúrios de surpresa. Sandra ficou sem palavras, não esperava uma promoção depois de ter sido descoberta desviando recursos da empresa. Segunda decisão. Roberto continuou. A partir do mês que vem, a empresa vai destinar oficialmente 2% do lucro líquido mensal para um fundo de assistência aos funcionários. Esse fundo será gerenciado pela Sandra e por uma comissão eleita pelos próprios funcionários. Agora os murmúrios
se transformaram em exclamações de surpresa positiva. Era uma decisão que mudaria a vida de centenas de famílias. Terceira decisão. Roberto fez uma pausa, olhando para cada pessoa na sala. Vamos implementar um programa de visitas regulares às famílias dos nossos funcionários, não para fiscalizar, não para controlar, mas para conhecer, para entender, para nos conectarmos como seres humanos. Porque hoje eu aprendi que uma empresa não é feita de máquinas e planilhas, é feita de pessoas. E pessoas têm histórias, sonhos e necessidades que vão muito além do salário no final do mês. Quarta e última decisão. Roberto se dirigiu diretamente para Sandra. Sandra, quero que você monte uma equipe e desenvolva um programa completo de bem-estar para funcionários, plano de saúde ampliado, auxílio educação para filhos, programa de capacitação profissional, apoio psicológico, tudo o que for necessário para que nossos funcionários se sintam valorizados, não apenas como trabalhadores, mas como pessoas. A reunião terminou com uma ovação espontânea. Pela primeira vez na história da empresa, os funcionários de liderança aplaudiram o patrão não por medo ou obrigação, mas por admiração genuína. Depois que todos saíram, Roberto e Sandra ficaram sozinhos na sala de reuniões. Sandra, ele disse, se sentando numa cadeira ao lado dela em vez de manter a distância hierárquica de sempre. Obrigado. Obrigado por quê, Dr. Roberto? Por me ensinar que riqueza não se mede pela quantidade de dinheiro que você tem, mas pela quantidade de vidas que você consegue tocar positivamente. Por me mostrar que liderança verdadeira não é fazer as pessoas trabalharem para você, mas trabalhar para as pessoas. Por me lembrar que no final da vida, ninguém vai se lembrar de quantos carros eu tive, ou quantos metros quadrados tinha minha casa. Vão se lembrar se eu fiz diferença na vida de alguém. Sandra sorriu, vendo a transformação genuína no homem que havia sido seu patrão por 3 anos. Dr. Roberto, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor tem família? Filhos? Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Tenho um filho, André, de 25 anos. Formado em administração, trabalha numa empresa em São Paulo. Faz 2 anos que não nos falamos direito. Por quê? Porque eu sempre critiquei as escolhas dele. Ele queria trabalhar numa ONG, ajudando comunidades carentes. Eu disse que isso era perda de tempo, que ele tinha que focar em ganhar dinheiro, em construir patrimônio. Sandra percebeu a tristeza nos olhos de Roberto. E agora? Agora eu entendo que meu filho estava certo desde o início. Ele escolheu usar o talento dele para ajudar quem precisa. E eu critiquei porque achava que isso não ia dar dinheiro. Hoje eu vi que existem coisas muito mais importantes que dinheiro. Roberto pegou o celular. Vou ligar para ele agora. Faz tempo que não digo que estou orgulhoso dele. 3 meses depois, a transformação na Almeida Construções era visível para qualquer pessoa que entrasse na empresa. O ambiente estava diferente, mais humano, mais acolhedor. O fundo de assistência havia ajudado 47 famílias em situações de emergência. O programa de visitas havia criado conexões reais entre a liderança e os funcionários. O plano de saúde ampliado havia evitado que 3 famílias se endividassem com tratamentos médicos. Mas a mudança mais impressionante era em Roberto. Ele havia vendido 3 dos seus 6 carros e usado o dinheiro para criar uma sala de recreação para os funcionários, com videogame, mesa de ping-pong e uma pequena biblioteca. Havia transformado parte da sua sala presidencial em uma sala de reuniões aberta, onde qualquer funcionário podia marcar um horário para conversar com ele sobre qualquer assunto. Mais importante que tudo isso, Roberto havia se reconectado com o filho André. Não apenas se reconectado, mas havia se tornando investidor da ONG onde André trabalhava. Pai e filho agora trabalhavam juntos em projetos sociais, construindo a ponte que havia se rompido anos atrás por causa de visões diferentes sobre o que realmente importa na vida. Numa tarde de sexta-feira, Roberto estava na sua mesa quando Carla anunciou que Sandra queria falar com ele. Entre, Sandra, disse Roberto, levantando da cadeira para cumprimentá-la como fazia com todos os visitantes agora. Sandra entrou sorrindo, carregando uma pasta cheia de relatórios. Dr. Roberto tem os números do trimestre do Programa de Responsabilidade Social. Roberto se sentou do lado dela para olhar os relatórios juntos, outro hábito que havia desenvolvido nos últimos meses. Sandra abriu a pasta e começou a mostrar os números. 73 famílias assistidas, 12 funcionários capacitados profissionalmente, 8 filhos de funcionários conseguiram bolsas de estudo, rotatividade de pessoal reduzida em 45%, produtividade geral aumentada em 23%, mas Roberto estava prestando atenção em outro número.
Sandra, ele disse, apontando para uma linha específica do relatório. Custo total do programa no trimestre, R$127 mil. E aqui, lucro adicional gerado pelo aumento de produtividade e redução de rotatividade, R$340 mil. Ela sorriu. Exato, Dr. Roberto. Investir em pessoas não é gasto, é investimento, com retorno garantido. Roberto riu, balançando a cabeça. Sandra, há um ano eu teria demitido você por gastar $347 em comida para a família de um funcionário. Hoje eu entendo que aqueles 347 valeram muito mais que qualquer lucro que eu poderia ter obtido mantendo aquele dinheiro na conta da empresa. Sandra fechou o relatório. Por que, Dr. Roberto? Porque aqueles 347 compraram algo que não tem preço. Lealdade verdadeira, gratidão genuína, e a certeza de que estamos fazendo a diferença na vida de pessoas reais. Roberto se levantou e caminhou até a janela da sua sala, olhando para a cidade lá embaixo. Mas hoje eu vejo algo diferente quando olho pela janela, ele disse. Antes, eu via prédios, ruas, oportunidades de negócios. Hoje eu vejo pessoas, pessoas com histórias, com sonhos, com dificuldades. E entendo que meu papel não é apenas gerar lucro, é usar esse lucro para tornar a vida dessas pessoas um pouco melhor. Sandra se aproximou da janela e ficou ao lado dele. Sabe o que mais me impressiona na sua transformação, Dr. Roberto? O quê? O senhor não perdeu nada do que tinha antes. Continua sendo um empresário de sucesso, continua tendo uma bela casa, continua ganhando muito dinheiro, mas ganhou algo que não tinha: respeito verdadeiro, admiração genuína e a paz de espírito de quem sabe que está fazendo a coisa certa. Roberto assentiu. É verdade, Sandra. Eu sempre pensei que para ter sucesso nos negócios, precisava ser duro, impessoal, focado apenas no lucro. Hoje eu sei que o verdadeiro sucesso vem quando você consegue equilibrar prosperidade financeira com responsabilidade social. Quando você entende que uma empresa próspera numa comunidade empobrecida é uma contradição que não se sustenta a longo prazo. Naquele momento, o telefone de Roberto tocou. Era André, ligando de São Paulo. Pai, como estão as coisas por aí? André perguntou. Roberto sorriu ao ouvir a voz do filho. Estão ótimas, filho. A empresa está crescendo. Os funcionários estão felizes, e eu estou aprendendo todos os dias que você sempre esteve certo sobre o que realmente importa na vida. Pai, André disse com a voz emocionada, não imagina como é bom ouvir isso de você. Depois de desligar o telefone, Roberto se virou para Sandra. Sabe qual foi a maior lição que aprendi nestes últimos meses? Qual, Dr. Roberto? Que não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quantos bens materiais você acumule, não importa quantos prêmios empresariais você ganhe, se você não consegue olhar no espelho e se orgulhar da pessoa que você se tornou, se você não consegue dormir em paz, sabendo que fez o bem durante o dia, então você não é rico. Você é apenas um homem solitário com muito dinheiro. Sandra sorriu. E hoje, Dr. Roberto, hoje eu posso olhar no espelho e gostar da pessoa que vejo. Posso dormir em paz sabendo que minha empresa não é apenas uma máquina de fazer dinheiro, mas uma força positiva na vida de centenas de famílias. Posso conversar com meu filho sabendo que ele se orgulha do pai que tem. E posso trabalhar todos os dias, sabendo que estou construindo algo maior que lucros e patrimônio. Um ano depois, Roberto estava no palco do maior evento de empreendedorismo do país, recebendo o prêmio de empresário social do ano. Na plateia, estavam Sandra, André, Dona Conceição, José Carlos, Márcia e dezenas de funcionários da empresa que haviam sido convidados para a cerimônia. Quando Roberto subiu ao palco para receber o troféu, sua primeira atitude foi chamar Sandra para dividir o reconhecimento. No discurso de agradecimento, Roberto contou a história completa da sua transformação. Falou sobre como descobriu que estava sendo enganado pela própria funcionária e como esse suposto engano se revelou a maior lição da sua vida. Contou sobre as visitas às casas simples que mudaram sua perspectiva sobre riqueza, sobre sucesso, sobre o que realmente importa na vida de um ser humano. Um ano atrás, Roberto disse ao microfone: eu era um homem rico que se achava superior por ter dinheiro. Hoje eu entendo que a verdadeira superioridade vem da capacidade de usar seus recursos para elevar outras pessoas, não para se elevar sobre elas. Um ano atrás, eu media meu sucesso pela quantidade de zeros na minha conta bancária. Hoje eu meço pelo número de famílias que consegui ajudar a ter uma vida mais digna. A plateia se levantou numa
ovação de 5 minutos. Mas Roberto não estava prestando atenção nos aplausos. Estava olhando para as pessoas na primeira fileira, pessoas que haviam mudado sua vida ao permitir que ele mudasse a vida delas. Dona Conceição, que agora trabalhava meio período na empresa coordenando o programa de assistência às famílias. José Carlos, que havia sido promovido para supervisor financeiro e estava cursando faculdade de contabilidade com bolsa da empresa. André, que havia se mudado de volta para a cidade para trabalhar junto com o pai na expansão dos programas sociais. Mas principalmente, Roberto estava olhando para Sandra, a mulher que havia arriscado tudo para fazer o que era certo, e que, ao fazer isso, havia salvado não apenas as famílias que ela ajudou, mas também a alma de um homem que estava perdido no próprio sucesso. Ao terminar o discurso, Roberto disse as palavras que resumiam tudo o que havia aprendido. Descobri que existem 2 formas de ser rico na vida. A primeira é acumular dinheiro sem se importar com mais ninguém. A segunda é usar seu dinheiro para tornar a vida de outras pessoas mais rica. A primeira forma te dá poder, mas te deixa sozinho. A segunda te dá propósito e te conecta com a humanidade. Hoje eu sei que escolhi a forma certa de ser rico. Não porque tenho menos dinheiro, porque na verdade tenho mais. Não porque perdi poder, porque na verdade ganhei influência positiva. Mas porque aprendi que a maior riqueza que um ser humano pode ter é a certeza de que sua vida fez diferença na vida de outras pessoas. E que o maior patrimônio que podemos deixar para nossos filhos não são bens materiais, mas o exemplo de como ser um ser humano melhor. A história de Roberto Almeida se tornou lenda na cidade, não porque ele era o homem mais rico, mas porque havia descoberto o que realmente significa ser rico. E sempre que alguém perguntava qual foi o segredo da sua transformação, ele respondia a mesma coisa. Tudo mudou no dia em que descobri que minha funcionária estava me roubando para ajudar outras pessoas. E entendi que ela não estava me roubando, estava me ensinando o que é ser verdadeiramente próspero. A Almeida Construções continuou crescendo e prosperando, mas agora era conhecida não apenas pela qualidade das obras, mas pelo cuidado com os funcionários e pela responsabilidade social. Roberto continuou sendo um dos empresários mais respeitados da região, mas agora o respeito vinha não do medo, mas da admiração genuína por alguém que usava o sucesso para fazer o bem. E Sandra se tornou referência nacional em responsabilidade social e empresarial, palestrando pelo país inteiro sobre como uma empresa pode ser lucrativa e humana ao mesmo tempo. Mas para ela, o maior prêmio não foram os reconhecimentos profissionais. Foi ver que seu exemplo inspirou centenas de outros empresários a olhar para seus funcionários não como custos, mas como pessoas. A história termina como começou, com uma lição simples, mas poderosa. Às vezes, as pessoas que pensamos que estão nos prejudicando são exatamente as pessoas que estão nos salvando. E que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos para nós, mas no que conseguimos fazer pelas outras pessoas. Porque no final das contas seremos lembrados não pelo que tivemos, mas pelo que demos. Não pelo que conquistamos, mas por quantas vidas conseguimos tocar positivamente. Roberto aprendeu que ser patrão não significa ser superior, significa ser responsável, e que a maior responsabilidade de quem tem poder e dinheiro é usar esse poder e esse dinheiro para tornar o mundo um lugar mais justo, mais humano, mais digno para todos. Esta é a verdadeira definição de sucesso, quando sua prosperidade se torna a prosperidade de todos ao seu redor,